Salve, salve! Hoje mais um episódio do Podes Crer, o podcast do conhecimento. E hoje a gente vai transitar por um tema que ele é plural, é a educação brasileira, a educação nordestina e, de modo particular, a educação do Piauí. Está hoje em nosso estúdio um grande estudioso da temática, alguém que já tem uma vasta experiência tanto no campo privado quanto no público, e vai fazer parte da nossa conversa hoje, César, o professor Paulo Henrique, conhecido como PH. Logo mais depois da vinheta. Professor, antes de começar a nossa entrevista, só lembrar aí para você que nos acompanha, para dar um joinha aí, dar um like, isso nos ajuda muito. E também ativar o sininho aí das notificações, para sempre que sair um episódio novo, como vai ser aqui o do Dr. Paulo Henrique, para que você seja avisado, tá certo? Muito bem. Paulo, seja bem-vindo. Meu professor Damião, fui aluno do Damião, acredita, César? Também. É um prazer. Foi professor Alberto Silva, Mas isso não vai para o ar não, que a gente corta. Não, vai para o ar. Vai sim. Vamos lá. Professor, obrigado por você ter vindo. Professor Paulo Henrique da Costa Pinheiro, professor Damião, é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, em Odontologia também pela Universidade Federal do Piauí, tem mestrado em Microbiologia e Imunologia pela Federal de São Paulo, e por lá também tem o doutorado na mesma área, né? Microbiologia e Imunologia. Depois eu queria que você acrescentasse também suas experiências ainda como professor de pós também, né? De pós-graduação, e uma experiência também que você teve no campo administrativo. Na gestão, na gestão pública. Professor PH, nasceu onde, professor? Milhã, é no Brasil isso? No Ceará. Milhã. Milhã. Mas é um município ou é um povoado? É um município. Milhã fica ali depois de Quixadá, entre Quixadá e Senador Pompeu. Senador Pompeu, onde teve um campo de concentração na seca do Nordeste, por incrível que pareça. E eu sou filho de um pequeno agricultor na zona rural de Milhã, no sítio Aracaju, fica a 15 quilômetros de Milhã. E nasci em 1969. E quando em 1971 nós migramos devido à seca para Campo Maior. A minha mãe é de Campo Maior, Damião. Ela era extensionista da ANCAR. Né? A antiga ANCAR, que depois foi substituída por outros órgãos que dão apoio a extensionistas pequenos agricultores. Né? O meu avô era vaqueiro em Campo Maior, avô materno, né? E foi atropelado naquela ponte do Genipapo. Você se lembra que aquela ponte do Genipapo era estreita? Só passava um carro? Isso. E meu avô foi atropelado ali comprando gado do pai do Luiz Adoviges, né? E aí minha família voltou para Campo Maior e eu me fixei em Campo Maior. É isso que eu fiquei na dúvida. Então, sua mãe saiu do Piauí para conhecer o seu pai no lá Ceará. E assim. E seu avô morava lá no Ceará. Então, assim, minha mãe é campo-maurense. Sim. Foi extensionista da ANCAR e prestava serviço na zona rural do Ceará. Lá conheceu meu pai. E aí a extensão rural passou para outras extensões, né? E o pai dela foi atropelado na ponte do Genipapo, veio a óbito em 71. E isso, motivado também pela seca, fez com que nossa família e eu, com 1 ano e 9 meses de idade, viéssemos para Campo Maior. Nós ficamos, só abrindo um parênteses, nós ficamos muito tempo sem aquela ponte. Você passava por baixo. Isso, porque ela foi alargada, né? Depois ela foi, aquela nova ponte, se eu não estiver enganado, foi o deputado Jesus Elias Tágera que conseguiu verba para que se fizesse essa ponte atual ali. Isso. Do riacho ali. Do Genipapo. Do Genipapo. Emenda de parlamentar. Emenda parlamentar. Aí então o seu pai veio com a sua mãe para Campo Maior. Isso. Aí tem você nasceu? Não, você já nasceu? Eu já nasci em Milhã, né? E aí vim para Campo Maior com 1 ano e 10 meses. Eu conto sempre uma história do meu pai, César, que me inspira. E é minha grande inspiração, não está mais conosco. O meu pai, quando chegou em Campo Maior, o primeiro emprego que ele arrumou foi de bedel. Sabe o que é o bedel? Sim, né? bedel. O inspetor hoje, que bota os alunos para dentro da sala de aula. Professor Raimundinho Andrade, que, salvo engano, é avô do Laércio Andrade. Sim, você conhece, sim. né?
deu um emprego de bedel para o meu pai. E sempre incentivou o meu pai a estudar. E o meu pai, à noite, depois do expediente na escola, ia para o Mobral, terminar o ensino dele. Fez o curso normal no patronato Nossa Senhora de Lourdes, lá em Campo Maior, e não contente com isso, em 1977 passou no vestibular de pedagogia na Federal do Piauí. E todo dia vinha de Campo Maior para estudar à noite e voltava para Campo Maior durante 4 anos. Meu pai ainda começou uma pós-graduação na PUC de Minas Gerais e foi aluno de Paulo Freire. Então, como é que eu não me emociono com a história de um homem desse, né? E de bedel virou diretor da escola que eu estudei. Como era o nome do seu pai? Está vivo ainda? Não, faleceu já há 14 anos. É Antônio Gonçalves Pinheiro. Antônio Gonçalves Pinheiro, da sua mãe? Maria Celeste da Costa Pinheiro. Maria Celeste da Costa Pinheiro. E aí o meu filho, caçula, Antônio, recebeu o nome em homenagem ao meu pai e ao meu avô paterno, que também era Antônio, né? Ou seja, sempre tem um Antônio na família. Quantos né? irmãos, PH? Somos 4, 3 homens e uma mulher. Sim, né? Todos vivos? Todos vivos, né? A mulher já aposentada, que é a Tereza, né? Eu tenho um irmão que trabalha nos Correios em Brasília, já mora em Brasília há 30 anos, e o caçula mora na Espanha, é cidadão espanhol, mora em Valência, na Espanha, belíssima cidade. E você casado, quantos filhos? Eu casado, 3 filhos, 2 do primeiro casamento, o Paulo Henrique, né, que é o primogênito. Paulo Henrique e... A Ana Joyce. Sim. Paulo Henrique tem 27 anos, Ana Joyce 25. E resolvi agora ser pavô, pai e avô do Antônio no segundo casamento. Sabia dessa? O Antônio tem quantos anos? 8. 8. Aquela região ali, ela foi até, eu diria que, notícia nacional na época dos principais jornais e dos poucos que havia na época por conta da construção do açude. Do açude, lá isso. Em... Qual é o município do açude, rapaz? Lá tem o açude de Campo Maior e ali... Não, no Ceará. No Ceará. O de Oroz, né? De Oroz, o açude de Oroz. Isso. Que aí fala-se ainda que foi mão de obra escrava. Escrava, Na verdade, todos esses açudes e grandes obras da época, eles eram construídos num sistema que eles chamavam de emergência. Isso. Pegavam pessoas e essas pessoas faziam hoje o trabalho que as máquinas fazem, para você ter uma ideia. Exatamente. Era muita gente. Tem muita gente. Um artefato de madeira chamado padiola. Eles faziam de tábua. Sim. E uma espécie de maca. Ocupavam 2 homens. Para poder transportar pedra. Uma espécie de maca. Tanto que naquela região, perto de onde eu nasci, que é Milhã, senador Pompeu tem os resquícios históricos, né, de um campo de concentração de refugiados da seca que trabalhavam na emergência. PH, aí, vamos lá, seu pai formou, foi professor lá, foi professor. Então sua infância foi em Campo Maior? Foi em Campo Maior, até os 14 anos de idade. E aí veio para Teresina, o pai veio com a mãe também para cá? Aí eu segui o caminho do meu pai. Por quê? Porque em na década de 80, nós não tínhamos curso superior como temos hoje em todo o estado do Piauí. Só tinha curso superior na UFP, Campus Petrônio Portela. Isso. E aí eu, em 1984, querendo vir para Teresina, acalentando o sonho também de ter um curso superior, vim para o Colégio Agrícola de Teresina, ali perto do Zoobotânico, na UFP. Rapaz, tem uma particularidade aqui com o PH. A gente se conhece há muito tempo, mas só depois de muito tempo ainda é que eu fui saber que ele havia sido aluno do Colégio Agrícola. Eu também estudei lá. Olha aí. Só que eu estudei lá em 81, 82. Você ajudou a construir, né? Olha aí. Eu fui aluno lá em 81, 82 e 83. Eu cheguei em 84. Legal, rapaz. 84. Bom, aí o velho Capa-Gato. Capa-Gato. Aí você veio... Tu é Capa-Gato também? Sou. Pronto. Então você veio, foi pro Colégio Agrícola. De lá eu terminei em 87 o ensino médio, fui aprovado para veterinária, né? Depois fui aprovado. Cursei até o 3º ano. E aí fiz biologia concomitante e em 90 resolvi fazer odontologia. Concluiu biologia? Concluí biologia e odontologia. Né? Nesse ínter tem uma passagem interessante. Você sabe que o governo Alberto Silva foi marcado por obras e ideias fantásticas, era um visionário, mas também foi marcado por atraso no salário dos servidores. E meu pai e minha mãe, ambos professores do Estado, ficaram aquele período todinho sem salário. A família passou muita necessidade na época, né? E eu fui aprovado no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas, né?
Aí, para uma família do interior, na década de 90, ter um filho aprovado no concurso do Exército, a ESA, era fantástico, né? Melhor do que... É igual o Banco do Brasil. Era o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, há 30 anos atrás. Isso. Era isso. E eu cheguei aí para a ESA, fiquei 6 meses lá. Quando saiu o resultado do vestibular de odontologia, eu disse, não, eu não quero ser milico, não, isso não dá para mim. Aí eu pedi baixa, meu pai ficou chateadíssimo, porque eu estava abrindo mão de um emprego federal, numa situação difícil financeiramente para a família, mas, Damião, eu tinha naquela época um plano. Né? Se deu certo, foi porque eu fui muito determinado. Eu vim para Teresina, não parei nem em Campo Maior, expresso de luxo na época, não era a Guanabara. Vim na expresso de luxo, passei para Teresina, fiz um currículo na máquina de datilografia e fui de escola em escola apresentar o meu currículo como aluno de biologia para tentar dar aula de biologia. Isso em que ano? Isso em 1991. Foi quando você decidiu ser professor. Professor. Por quê? Porque eu queria me manter em Teresina como aluno de odontologia, já biólogo, mas eu queria me manter em Teresina e via na possibilidade de dar aula em escola privada nos horários vagos, a possibilidade de ter a renda para me manter aqui. Sim, né? claro. Moço, eu recebi chá de cadeira em escola. Ninguém sabia quem era Paulo Henrique, quem era PH, e era natural, né? Porque eu ia estar querendo começar. Eis que eu, morando na casa de favor de uma tia, lá no Marquês, o telefone toca, não tinha celular, o telefone analógico, e era do Colégio Ciprev. Capitão Ramos, lembra? Sim, sim. Aí o Edson Castro, professor de biologia, tinha deixado 2 turmas do primeiro ano do ensino médio, em pleno período, né? E aí o Capitão Ramos disse, rapaz, esse menino veio aqui, nós vamos dar oportunidade para ele. Fizeram uma aula teste comigo, e eu comecei a dar aula no Colégio Ciprev, em 1991. E logo depois o Ângulo, sendo fundado, abriu o concurso para monitor de biologia. Aí eu passo para monitor de biologia e eu comecei a adotar uma estratégia mala, né? Eu chegava lá no Ângulo para poder dar o meu plantão, não aparecia aluno. Isso é para o Paulo Machado, vai me demitir. Eu estou aqui só recebendo o salário e não tem aluno. Aí eu fiz uma planilha na época com régua, porque não tinha computador, era régua e fui de sala em sala. Gente, eu sou o monitor de biologia. Boa e velha cartolina. Velha cartolina, sou monitor de biologia, estou aqui, olha, vocês não querem me ver desempregado, apareçam no meu plantão para eu tirar dúvida, vocês vão passar em medicina, odontologia. Fiz o filme, né? Não mentiu, né? Não mentiu. Bom, Vendeu o peixe. o peixe. E aí, como todos nós, como estamos começando, a gente fica naquela insegurança ainda, né? Fica apreensivo. César, a minha planilha era: ansiedade. o aluno botava o nome dele, a sala e o assunto que ele tinha dúvida. Para quê? Eu fazia uma triagem. Todo mundo tinha, assim, 5 alunos com dúvida em fotossíntese. Aí eu marcava para o mesmo horário o plantão, dos 5. Aí eu estudava o assunto fotossíntese, Dava uma reforçada Sim. e ia dar uma aula de fotossíntese para ele. Terminava a aula e dizia, qual é a dúvida de vocês? Aí ele se olhava, não, professor, não tem dúvida não. E começou a rodar dentro do ângulo que o monitor era melhor que o professor do cursinho. Não deu outra. O Ismael me chama e disse, olha, tu vai assumir agora as turmas de pré-vestibular. Pronto. E aí começou. Naquela época, Tudo com trabalho. naquela época Quando tinha você uma tem particularidade, disposição. que era assim, o cara não entrava no cursinho se ele não fosse indicado por alguém. Era muito fechado. Se você pegar Geotrópicos, Sinopes, Andrés, essas escolas, quem dava aula numa não dava aula nas outras. Então, para o cara entrar, era como ele difícil. Começava nessa coisa do cara entrar. Tinha um QI, né? Tinha. Literalmente. E aí, só para corroborar essa sua fala, eu estava lá no ângulo já, no cursinho, ali na 13 de maio, lembro demais. E aí o Edilson Ferrugem da Química, que hoje é médico, chegou pro Bartolomeu, o Corujão abrindo. Aí esse Bartolomeu, rapaz, tem um menino da biologia lá no ângulo que tá decolando, moço. A sala lotada, o Bartolomeu, quem é? Vamos trazer para cá. Aí o Bartolomeu me chama, eu quero exclusividade. Aí, moço, era aquela cena lá que você dava X aula para ganhar 3X. Moço. Aí, rapidamente, eu comecei a crescer nesse mundo dos cursinhos. Comprei um Chevetão 1.6 a álcool. Eita! Que cor? Branco. Eu chamava de poçante. Oi. Aí, um episódio interessante. Um dia chovendo,
manhãzinha fria em Teresina, eu parei o chevetão 7 da manhã na frente do Corujão da Maranhão. Certo. As meninas tudo olhando, eu solteiro, eu digo, eita, tô de branco. Menino né? novo. Menino novo, num chevetão Tem um cara desse. branco, Moço. é doutor. Aí, 9h30 eu tinha que sair do Corujão da Maranhão pro Corujão lá da Praça do 25. Aí eu entrei no chevetão e a bomba de gasolina dele tava quebrada. De manhã, a álcool. Aí eu taquei na chave. Tchon, yon, yon, yon. Eu digo, eita, desmoralização. Na terceira, o pessoal começou lá na sacada. Era muito comum isso. Eu ia te perguntar, PH, justamente qual foi o ano da virada, quando você percebeu que agora vai, agora eu engatei. Foi justamente nesse ano, então? Foi. Em 92 eu engatei nos cursinhos, porque em 92 eu estava muito cortejado pelo Corujão. Eu fui trabalhar no Colégio das Irmãs. Né? Isso cursando odonto, né? Isso já cursando odonto. Né? Em 93 resolvi montar uma escola. Foi né? 93? Foi 93, o Domus. Né? O Domus cresceu muito rapidamente em 2 anos, mas do jeito que cresceu rápido... Foi meteórico aí. Foi. Eu estava querendo dar aula. Foi. E 3 anos depois tinha uma escola. Aí tu imagina, eu com 25 anos de idade, dono de uma escola com 1.200 alunos, 2 sedes, uma na João 23, outra na Kennedy, entendeu? E aconteceu um caso aqui em relação às escolas particulares, porque essa ideia de instituir exclusividade foi do Objetivo. Foi. Mas o Bartolomeu havia sido professor com a gente lá no Objetivo. Verdade. Quando ele foi montar o Corujão, ele começou até com uma estratégia diferente. Eu vou lembrar isso aqui, que eu fui professor do Corujão. Eles pagavam quinzenalmente, era por quinzena. Era verdade, quinzena. A gente recebia por mês em todo lugar, com carteira assinada. Ele pagava quinzenalmente, mas nós assinava a carteira. Mas a gente tinha aquela ilusão de que ganhava mais. Porque não tinha desconto de imposto. Nada. Era o valor líquido, como se dizia. E ele realmente, o Bartolomeu cresceu Não rápido. podia, Mandar né? um abraço Não aqui. podia. Não, Era. mas ele Sim, fazia mas isso. Era ele e o Fernando, uma dupla. 2 de matemática. O Fernando Os dois de matemática, era. Mas vamos lá. PH, então, ascendeu nos cursinhos e fez uma primeira experiência no setor da gestão privada da educação. Que foi um sucesso durante 2, 3 anos. Eu saí de um curso de reforço de Biologia e Química com 60 alunos em 3 anos para uma escola com 2 sedes e 1.200 alunos. Né? E logo depois eu resolvi me afastar para terminar o meu curso de odontologia. A escola ficou na mão dos sócios, né? Foi um equívoco que eu cometi à época, porque eu tinha um certo... Você tinha que fazer escolhas. Eu tinha um certo controle. Você tinha que fazer escolhas. E a escola faliu, quebrou. Né? Então foi o primeiro baque que eu peguei 2 na anos vida. apenas de Domus? Foram 3. 3 anos de Domus, no 4º faliu. Né? Foi assim uma ascensão meteórica e uma queda meteórica também. E aí foi o primeiro baque que eu tive, porque de repente eu me vi sem carro, com muitas dívidas, né? E tive que recomeçar praticamente depois. Né? Você, nesse período que você concluiu, estava cursando odonto, você não parou de lecionar. Não parei de lecionar. E depois que formou, continuou como professor? Depois que eu formei, eu continuei como professor, nunca deixei, montei um consultório particular. E aí, nesse processo de reconstrução da minha vida após a falência da escola, eu fui de novo convidado por outras escolas para dar aula. Eu acho, graças a Deus, pela postura que a gente sempre teve dentro das escolas. O próprio Ângulo foi o primeiro que me chamou, Paulo Machado. E aí eu montei um consultório privado. Eu sou ortodontista e a partir daí eu fazia o quê? O marketing. De manhã eu era o professor de biologia e os meus alunos, sabendo que eu era dentista, à tarde precisava de tratamento ortodôntico, me procuravam no consultório. Né? E eu tive consultório durante 15 anos. Construí e reconstruí a minha vida toda a partir daí. Mas, César, depois de uns 15 anos, Damião, no consultório, na parte da tarde, eu tinha muito paciente, fazia ortodontia numa época que tinha poucos ortodontistas no estado, em Teresina, com uma boa clientela, uma carteira de clientes muito boa. Mas, como todo professor é muito tagarela e depende quase que visceralmente do contato com gente, e com muitas pessoas, eu comecei a me sentir um pouco entristecido quando eu ia para o consultório. E percebi que é porque eu ficava conversando muito com o paciente com a boca aberta cheia de ferro, só ficava E eu resolvi então fechar o consultório. Doei meu consultório e a partir daí me dediquei integralmente à educação. Quando é que você entrou na universidade para ser professor? Pois aí, é isso que eu ia perguntar. Foi aí que começou a sua ascensão
no mundo acadêmico como professor. Aí eu saio em 2002, fecho o consultório, me dedico aos cursinhos, até eu estou só em cursinhos. Mas a vida de cursinho, o Damião sabe, César, ela é muito cansativa. Você ministra 60 aulas por semana. Só sabe o que é isso quem já fez. Entrar às 7 da manhã em sala de aula, a aula de cursinho é uma aula que você não para. E até a primeira e repete as outras. Mas é extremamente viciante, né? Muito. Para quem gosta. Muito. E aí eu ia até 1h30 da tarde dando aula de segunda a sábado, tinha ali meia hora de almoço só na própria escola para voltar à tarde. Mas e aí, nesse momento que você estava nessa correria, estava mais feliz do que quando estava... Mais feliz que eu estava como dentista, ganhando menos, mas mais feliz. Isso é que importa. Mas aí eu comecei a perceber um outro movimento, que era o movimento de surgimento de faculdades. Aí aparece a nova FAP, da doutora Cristina Miranda, sim, ali no ano de 2000, me convidaram para ministrar uma disciplina. Eu ministrei disciplina no primeiro ano da nova FAP, e a nova FAP começou a crescer muito por mérito da doutora Cristina Miranda, pessoa fantástica na gestão. Administradora de extraordinária. Impressionante. Aprendi muito com ela. E ali, César, em 2004, já a nova FAP, na sede que ela tem atualmente, numa reunião, eu era professor então, a Cristina, com a visão de expandir a nova FAP, perguntou: gente, quem de vocês tem ideia aí de um curso na área da saúde inovador para poder... Aí eu disse: biomedicina. Ela disse: o que é biomedicina, Paulo? Eu fui explicar o que era. Ela disse: tu topa ser o coordenador do curso? Aí eu já passava da condição de professor para coordenador. Eu tive uma experiência boa aqui, só interrompendo um pouco, como o mestre de cerimônia de todas as colações. Me lembro demais de você lá. Primeira turma. Enquanto foi Nova FAP, eu apresentava todas as colações. Me lembro demais. Tem uma história muito Mas me diz uma coisa, um biomédico, só para a gente reforçar essa sua ascendência de professor para coordenador de um curso que estava nascendo. Eu tenho uma pessoa na minha família que é biomédica, mas ela nunca se achou. Ela não era, me permita, bióloga, não era médica, e ela disse: eu não sei o que eu sou efetivamente. Como é que é o mercado para um biomédico? Damião, essa era uma dúvida à época, e a gente teve um trabalho, inclusive, de se reunir no Conselho Regional de Medicina e explicar para as pessoas o que era o biomédico, né? O biomédico, ele é um pesquisador na área das ciências da saúde. Ele pode atuar nas análises clínicas, emitindo laudo? Pode. Né? Então, vários laboratórios de análise clínica, por exemplo, a Medimagem. Laboratorista que se chamava antes. Né? A Medimagem contratou os primeiros biomédicos formados pela nova FAP. Né? E hoje tem o Lucas, por exemplo, é um egresso de uma das primeiras turmas, é chefe de setor na Medimagem. Né? Então, eles podem atuar nas análises clínicas, mas eles podem atuar na pesquisa em saúde. Aí, para isso, ele faz mestrado, faz doutorado, faz um concurso para professor de uma universidade e vai ser pesquisador. A Fiocruz contrata biomédicos. Né? Então, fomos nós que trouxemos esse curso para cá, em 2006. Foi o primeiro curso do Piauí. Né? E hoje tem mais de 1.000 biomédicos formados no estado. E nessa época que você estava como professor da nova FAP, também continuou como professor de cursinho em outras escolas? Continuei como professor de cursinho. Em 2006, em 2002 eu fiz o concurso para professor da UESP, substituto. Em 2006 eu passei para o efetivo da UESP e da UFP. E aí eu optei por ficar só na UESP. Eu não assumi o concurso em 2006. E o mestrado veio quando? Foi em 2002. Logo que eu entrei... Então, aqui em 2006 você já era mestre. Logo que eu entrei na nova FAP, a Cristina, vendo o potencial, e isso eu agradeço muito a ela, e aqui de público quero mandar um abraço para a Cristina Miranda, uma grande amiga que eu construí ao longo desses anos, ela resolveu investir, né, em mim. Ela disse: Paulo, procura um mestrado, nós estamos precisando de mestre, tu é especialista. Até porque tinha que ter um número... Tinha, mas isso da educação exige, né, mas isso nas universidades, doutores, né? Mas isso nas universidades privadas ainda é muito assim. O que foi que a Cristina fez? Eu passei no mestrado da Unifesp, que é uma das maiores instituições na área de microbiologia do mundo, conceito máximo na CAPES, né? E a Cristina disse: Paulo, eu vou te dar uma bolsa durante o mestrado inteiro, vou manter o teu salário para tu fazer o mestrado e voltar para a universidade. É um investimento que pouquíssima gente faz. Da privada faz. Não satisfeito ainda com isso, quando eu defendo o mestrado com 2 anos, eu passo no doutorado na mesma instituição.
foram mais 5 anos. Ou seja, eu passei 7 anos financiado pela Nova FAP. E aí, César, quando eu passo no concurso na Universidade Federal, que era dedicação exclusiva, eu não achava que era justo com ela. Poxa, depois de tanto investimento, na primeira oportunidade de eu tacar os pés na Nova FAP. Seria muita ingratidão. E aí, por isso, eu não assumi a UFP, assumi a UESP, que era 20 horas, não era dedicação exclusiva. Aí, nesse momento, eu deixo os cursinhos. Eu passo a ficar só na Nova FAP e na UESP. Isso. César, eu vou provocar o PH. Tá. Ainda falta uma questão. Só lembrando, eu queria, depois que ele já falasse da experiência com gestão pública também. Nós vamos atuar lá, mas eu queria colocar, Paulo, a minha vida inteira eu fui da rede privada. Passei em concurso público na prefeitura, depois no governo do estado, depois na UESP, mas fiz muito a minha carreira, assim como o Paulo, na rede privada. E a gente sempre teve um debate, que eu acho que é periférico, não devia ser, mas que é sobre qualidade. Tem muitas instituições privadas com muita qualidade. Muito. Então, assim, a gente sempre colocou como se fosse um binômio, a universidade pública tem mais qualidade e a privada menos. A privada tem muita Qual qualidade. é a tua opinião sobre isso, Paulo? Até porque muitos dos professores com larga experiência aposentados nas públicas foram dar aula. Exato. Assim, Damião, a experiência que eu tenho na Nova FAP, dos anos que eu passei lá, era de muita visão empreendedora da mantenedora e de muita qualidade que ela imprimia. Cara, nós montamos uma clínica chamada Centro Integrado de Saúde, lá na Nova FAP, com laboratórios para o curso de biomedicina que poucos laboratórios do Nordeste têm, com sequenciador de DNA. Eu disse para ela, é importante para a gente formar os nossos alunos assim, assado, ela bancou. Investiu. Entendeu? Ela sempre tinha uma visão à frente, tanto é que ela, enquanto não transformou numa universidade, né, em centro universitário, foi o primeiro do Piauí. O primeiro a ter medicina no Piauí. Ela não sossegou, porque aí você deixa de ser uma faculdade particular para ser um centro universitário. Ganha autonomia, né? E faz muita diferença. Como eu sou da área de humanas, a gente sempre olhou para Teresina como de história. O senhor não é professor de história? Sou. Brincadeira, só um trocadilho. Mas é importante. Desde história. Como eu sou das humanidades, a gente sempre olhou mais para o lado de cá. O Paulo na área da saúde, medicina, odontologia, biologia, e a gente na área de humanas. E chegou um tempo que a gente discutiu em Teresina o fato que Teresina era a cidade do Nordeste, em termos proporcionais, que tinha mais faculdade privada na área do direito. Todo mundo abriu um curso de direito. Porque o curso de medicina é bem mais caro. Bem mais caro, uma estrutura muito maior. Né? Então, Paulo, eu queria perguntar para você sobre essa sua passagem do setor privado, lá atrás como escola, depois como professor e coordenador de um curso de biomedicina, para a área pública. Não. Você passa a ser depois integrante tanto da Universidade Estadual e aí acaba depois enveredando por outras atividades na área pública. Lá na Nova FAP, eu, como coordenador do curso de biomedicina e como coordenador do programa de educação à distância dela, eu tive a oportunidade de ser consultor do MEC, né? Passei 6 anos como consultor do MEC e acumulei muito conhecimento de legislação e gestão acadêmica de instituição de ensino superior, tanto que montei uma empresa de consultoria. Eu tinha, César, à época, 9 faculdades que eu dava consultoria. Eu dei consultoria para a faculdade do Grupo RSA, dei consultoria para a faculdade da Elza Bucar FAES em Floriano, que hoje é uma potência na região, né? A faculdade FAP do Paulo Guimarães aqui, a FAP de Parnaíba, a Aliança, uma FAP do Paulo Guimarães que pouca gente sabe que tem em Apucarana, no Paraná. Uma vez por mês eu estava no Paraná. Então, quer dizer, eu construí ao longo de um tempo um portfólio de instituições privadas que eu dei consultoria, fiz um pé de meia e disse, não, já estou querendo me aquietar, pedi dedicação exclusiva da UESP em 2013. Foi quando aí você saiu da... Aí saí da Nova FAP. Já era centro universitário. Já era centro universitário. Aí eu peço demissão da Nova FAP, peço dedicação exclusiva da UESP, né? Encerro minhas atividades de consultoria e não, agora eu vou me aquietar um pouquinho, fiz meu pé de meia, vou me aquietar. Vou dar minhas aulas para medicina, para enfermagem. E coincide que o professor Noga Cardoso tinha acabado de assumir a UESP.
Num fim de semana na praia, recebo uma ligação do Nouga, né? Diz, rapaz, eu estou aqui com um problema você para resolver. Soube que você pediu dedicação exclusiva da universidade, estou lhe convidando para ser diretor do Centro de Ciência da Saúde. Eu digo, mas rapaz, dá um tempo para eu pensar, agora que eu quero me aquietar, tu quer... E trazer mais trabalho. E aí a mosca azul me pica, eu aceito ser o diretor do CCS, que é onde tem os cursos de medicina, enfermagem, né, para transferir um pouco dessa minha experiência para o setor público. E 6 meses depois o Nouga me convida para ser pró-reitor adjunto de ensino de graduação. E aí eu começo a ter essa experiência de gestão pública na primeira gestão do Nouga. Né? O senhor falou aí, inclusive eu lembrei, eu acredito que a Nova FAP tenha sido a primeira aqui com ensino à distância, né? O EAD. Foi a primeira. E isso cresceu de uma forma, né, numa velocidade incrível no Brasil. Os números da EAD hoje são gigantescos. Pois é, mas aí agora estão querendo acabar com os cursos à distância. Como é que você vê isso? Como é que o governo federal hoje está vendo os cursos à distância? E César, tudo que eu procurei fazer na minha vida, eu procurei fazer com critério. Eu era coordenador de biomedicina na Nova FAP e a Cristina queria montar o EAD. E ela me convidou para acumular a função de coordenador de biomedicina e coordenador de EAD. Aí eu disse, Cristina, eu não entendo de EAD, estou sendo honesto com você. Agora, se você tiver paciência de 1 ano, me der uma pós-graduação em EAD para eu estudar e entender EAD, eu topo o desafio. Ela disse, pois faça. E aí eu fui buscar uma pós-graduação em EAD pelo SENAC do estado do Ceará, fiz a pós durante 12 meses, me apropriei dos saberes da educação à distância e disse, agora estamos no ponto de montar. E montei para ela o EAD, certo? Isso em 2008. Né? Era numa época que a internet não tinha a facilidade de hoje. Pra você ter uma ideia, nós montamos 7 polos de EAD, um desafio de transmissão via satélite. Com uplink aqui. Só era possível assim. Era. Você não tinha internet isso. Com a facilidade. Era com o uplink aqui no polo de EAD da Nova FAP sede e o downlink em Pedro II, em Timon, entendeu? Então, foi um desafio muito grande. Não era o EAD que você faz na sua casa. Você tinha que ir para uma sala de aula na sua cidade. Hoje, com o celular, você faz EAD. Né? Faz, é verdade. Bom, Paulo, nessa perspectiva da migração, posso dizer assim, dar uma atuação mais efetiva no setor privado, para entrar no setor público, dentro da Universidade Estadual, como diretor de um centro, depois pró-reitor. Aí você saiu da Universidade Estadual e foi assumir, agora há pouco tempo, ações na educação básica junto à Secretaria de Educação. Conta essa experiência para nós aí. Que ano foi isso, Paulo? Isso foi agora em 2023. Eu tenho uma relação de amizade com o governador Rafael Fonteles, que já vão 17 anos, né? Porque quando eu era professor de cursinho de biologia, eu ministrei aula no SEV, né? Sim. Então, o Antônio Luiz estava lá no SEV, me convidou para ir para o SEV, me apresentou ao Rafael, que na época era um empresário, um jovem empresário, e começou essa minha relação com o governador. Quando da campanha do governador em 2022, eu estava dentro da campanha com ele, né? Você acompanhou muito bem isso. E o governador, depois que ganhou a eleição, me chamou para uma conversa, o governador eleito, disse, Paulo, eu gostaria que você me ajudou muito na campanha, fizesse parte da minha equipe, que pudesse ajudar lá o Washington Bandeira na SEDUC, que você tem experiência em educação à distância, em educação presencial, técnica, tecnológica. Aí eu topei. Que é o atual secretário, continua. Que é o atual secretário. E aí assumiu a função de superintendente de educação técnica e profissional e educação à distância, educação escolar, indígena e quilombola. Eu sempre brincava nas solenidades com o governador. Pois é. Eu brincava nas solenidades com o governador e dizia, olha, eu desconheço o cargo no governo que tem uma nomenclatura tão grande. Eu só queria que o meu salário fosse compatível. Proporcional, né? Eu quero diretamente proporcional ao tamanho do negócio. Recuperando aqui uma fala do governador, o governador disse assim, esse é o nosso foco, investir cada vez mais no modelo de educação que gere oportunidades para os jovens. E aí, a partir dessa fala, a gente vê que o governador passa a investir muito e temos um programa chamado Oportunidades. Oportunidade Jovem. Não é? Depois tem uma outra ação que você atuou, eu queria que você falasse mais dela, que é sobre uma associação, quase que um casamento entre as turmas de EJA
com tecnologia, com educação profissional. Fala um pouco disso para nós. Cara, só antes que você continue, você ficou até quando nessa superintendência? eu fiquei até dezembro de 2024. Muito bem. Quando me afastei. Né? Aí, veja bem, o que é que acontece? Quando eu fui pró-reitor da UESP, eu sempre fui um pró-reitor, César, de atuar lá na ponta. Eu passava, obviamente, a semana toda no gabinete, mas eu sempre viajava para poder entender a dinâmica das ações da minha pró-reitoria nos campi, Corrente, Bom Jesus, Uruçuí, São Raimundo Nonato. Eu sempre fui muito presente. Né? E essa mesma estratégia eu comecei a usar também na SEDUC. Né? A SEDUC tinha um desafio, que era o desafio de oportunizar educação técnica e tecnológica para os jovens do Estado. O governador ele tinha uma meta dada ao secretário de Educação, Washington Bandeira, que era exatamente universalizar a educação técnica e profissional junto com o tempo integral, porque, César, o menino passa 9 horas por dia na escola. Chega às 7 da manhã, sai 5 da tarde. 3 refeições ao longo do dia na escola. Já que esse menino está 9 horas na escola, por que a gente não pega uma parte da carga horária e dá uma profissão para ele? Muito bem. Porque os nossos números lá na SEDUC, Damião, apontavam o seguinte: 20% do menino que termina o ensino médio no Piauí, aproximadamente, busca o ensino superior. E aquele que não busca o ensino superior, vão para onde? Poderia ter um ensino técnico. Já tendo uma profissão. E aí o governador, na inteligência dele, percebeu que o mundo desenvolvido, a Áustria, 75% dos jovens que fazem o ensino médio na Áustria fazem o ensino médio agregado à formação profissional. E no, Estados Unidos é assim. Pois é. E no Brasil, nós tínhamos aqui no Piauí 16%. E aí evoluiu para 23% e hoje está no nível da Áustria, 75%. Inclusive, o governador Rafael Fonteles e o secretário Washington Bandeira receberam agora, na semana passada, do presidente Lula e do ministro Camilo Santana, um prêmio como o Estado do Brasil destaque nessa área. No caso de alguns países até desenvolvidos, como você citou aí, são cursos simples. Eles têm uma gama muito grande, mas assim, cursos como pintura, né, de residência, carpintaria, marcenaria, eletricidade. Eles têm na prática. É impressionante. É uma coisa que a gente sempre viu, César, a gente que atua diariamente dentro da educação, nas escolas, na universidade, vê que o ensino vem se tornando desinteressante. Se você pegar a sala de aula... É verdade, professor. Eu sei disso, eu sou professor. A sala de aula, se ela não tiver um professor dinâmico, que faça além do óbvio, mas muito além do óbvio, ela vira um lugar cansativo. Inclusive, se a gente pegar a estrutura de construção das salas de aula, a gente tem, inclusive, pesquisas que mostram isso. Por que a sala, a porta, é do lado do professor? Se fosse no fundo, não ficava nenhum aluno. É sério isso. E como você falou, e agora com ar-condicionado, que dá vontade de dormir, de então, cochilar? assim, essa estratégia do governo do Estado, e a gente tem números, é importante a gente se comparar com a gente mesmo, mas também com os outros. Se você pegar o Ceará, Pernambuco, são estados, você conhece bem isso, que tem um número muito grande de alunos na escola de tempo integral associado a uma profissão. Porque a profissionalização agrega. E aí você vê a sacada. O Piauí... É bacana porque é um curso técnico que você faz e você sai com certificado. Não, você pois é. Profissional. E aí veja, ó. Vê a sacada. O Piauí não passou pela primeira revolução industrial, não passou pela segunda, não passou pela terceira, nós já estamos aí na quarta ou na quinta revolução da tecnologia. E aí o governador diz, nós não podemos perder o bonde da história mais uma vez e vamos formar esses meninos na área de desenvolvimento de sistemas, programação de jogos, marketing digital. Cara, olha, talvez a experiência mais emocionante que eu tenha tido nesses 2 anos de SEDUC foi o Seducaton. Aquela competição. Nós tínhamos 10 mil jovens fazendo programação no ensino médio e aí abrimos espaço para intercâmbio internacional. Como selecionar os alunos? Um hackathon, uma competição de programação. Cara, você imagina o que é Guaribas. Há 20 e tantos anos atrás, era o palco do lançamento do Fome Zero. Eu tive lá, inclusive. Há 2 décadas atrás, César, Guaribas, a meta era ao final do dia se obter um prato de comida para si e para sua família. Essa era a luta diária em Guaribas. Comer. Hoje a luta lá é por educação. Eu visitei uma escola chamada Paulo Freire, em Guaribas, onde 5 meninos conseguiram passar nesse hackathon e foram para Massachusetts, Estados Unidos, passar 1 ano lá. Um dos meninos, me lembro muito bem do nome dele, o Abrian,
Ele mora na zona rural de Guaribas. Ele não mora em Guaribas, mora na zona rural de Guaribas. Massachusetts, inclusive, onde fica o MIT, Harvard. Que outro campo MIT, pode MIT. promover a mudança Pois é. na educação? Aí você imagina a mente de um menino desse, tá? O Abrian, a Fabiana, o acesso a um lugar desse, o simples ir para um César, lugar e eu desse. fui visitar os meninos lá, eu fui encerrar o intercâmbio em Massachusetts com eles, os meninos estavam transformados. O menino apresentando o trabalho final em inglês, falando inglês fluente, porque nós demos um curso aqui, eles passaram um mês em imersão lá, entendeu? Fizemos uma colação de grau, o menino tudo com beca, com o capzinho. Coisa de primeiro mundo. De primeiro mundo. E aí, assim, esses meninos estão transformados. Né? E aí a visão é essa, é a visão de que a educação ela pode, de fato, abrir as portas do mundo. Como abriu para você, para Quem passa mim... por uma experiência dessa não é mais o mesmo nunca. Nunca. Professor. Sensacional. Paulo, isso aí. nesse mesmo campo da educação como oportunidades, o governador tem investido também muito na educação em tempo integral. Sim. Como é que estamos nesses números aí? O estado do Piauí tem hoje 512 escolas de ensino médio. Essas 512 escolas já estão oferecendo o tempo integral. E elas estão em processo de readequação da sua estrutura física para receber esse tempo integral. Dessas escolas, aproximadamente 400 já têm toda a infraestrutura necessária ao tempo integral, que é laboratório de informática, laboratório de ciências, biblioteca, ginásio coberto, refeitório com 3 refeições ao dia. César, quando eu ia visitar as escolas, eu só ia no horário do almoço, para filar a boia. E os meninos estão comendo, de qualidade. os meninos estão comendo bem, viu? Estão comendo Não, bem. eu vou contar aqui um episódio. Eu fui fazer um projeto, desenvolvimento, uma etapa de um projeto de extensão da UESP, que o projeto era a universidade vai até a escola. Aham. E eu fui numa escola, rapaz, sabe o que era o almoço? Estrogonofe. Maria Isabel de Carneiro. Negócio bom. Meu amigo, eu estou aqui com água na boca, porque é uma comida excelente, caríssima de fazer, saudável. oferecida na escola, rapaz. Então, assim, eu acho que o secretário Washington Bandeira, ele cumpriu muito bem o seu papel dado pelo governador de universalizar o tempo integral, muito rigoroso com a qualidade que está sendo implantada, né? E aí o desafio qual era? Era a gente casar os cursos técnicos que estavam sendo ofertados nas diferentes regionais com a vocação do território. Vou lhe dar um exemplo. Primeira Gerência Regional de Ensino, primeira GRE, Parnaíba. Lá, a atividade do porto está se materializando aos poucos. Como preparar os jovens para essa economia do mar? Aí nós pensamos em montar lá o curso de técnico em portos, técnico em processamento de pescados, e aí nasce a Escola do Mar. Uma escola fantástica. Tá tudo muito articulado. Tudo muito articulado. Então nós temos que formar os jovens nos diferentes territórios para as vocações produtivas que eles vão, após sair da escola, permanecer na sua cidade, na sua sua cidade. região e Você vê contribuir que a para o lógica- crescimento. É isso, César. A lógica hoje Tá é certo. outra. Há É 20 isso. anos, tá aí o Paulo, quando narrou o princípio da história dele, o cara sai do interior para ir para a capital. Hoje você não tem mais interesse nesse movimento. Você forma-se, Desde que a sua qualifica-se, cidade, a sua região tenha oportunidade de trabalho, de você crescer, é isso. você fica e lá. essa É isso. oportunidade você próprio às vezes cria. É isso. É, Por exemplo, é a gente ter montado em Cajueiro da Praia, no 7 Manuel Ricardo, um curso de turismo para formar técnico ali na Barra Grande, de nível médio, que saiba as técnicas de atrair, de atender o turista. É um turismo com uma perspectiva empreendedora. É isso. Eu vi algo sobre isso. É Professor isso. Paulo Henrique, você me disse que saiu lá da SEDUC no ano passado, Dezembro de 2024. dezembro de 2024. Isso. Bom, então, pelo que eu fazendo aqui uma compilação das informações, você continua exclusivo Da UESP. da UESP. Isso. E, além disso, é professor onde e do quê? Basicamente eu estou como professor da UESP, porque eu Sim, sou dedicação mas exclusiva. Atualmente eu ocupo um cargo de assessor para a área de educação do gabinete do governador na Segov, Sim. né? E o meu papel atual é o papel exatamente de tentar ver possibilidades de articulação desse menino que sai do ensino médio para o ingresso no ensino superior. Por quê, César? Hoje nós temos um aluno de ensino médio da rede pública do estado do Piauí com a cabeça transformada.
É o menino que está tendo inteligência artificial no currículo como disciplina obrigatória. É o menino que está tendo empreendedorismo no currículo como disciplina obrigatória. É o menino que está saindo com uma formação técnica em desenvolvimento de sistemas, em jogos, em marketing, em energias renováveis. Está com a cabeça transformada. Que tipo de ensino superior ele vai encontrar? 20% desses jovens que vão sair representam aí 40 mil estudantes por ano. Qual é a perspectiva que ele vai ter de universidade pública, quer seja o UESP, IFP, o FDPA, UFP? Então, eu estou nesse papel de mapear essas possibilidades para o governo do Estado. Estou finalizando, inclusive, um relatório agora, Damião, para ser entregue à Segov, mostrando ao governo, esse menino está saindo daqui, tem essas possibilidades de ensino superior. Então, você continua ainda contribuindo com o governo. Continuo contribuindo da UESP. Você continua ainda trabalhando no governo. Eu fui requisitado pelo gabinete do governador para fazer esse trabalho. Eu não sei se eu posso fazer essa pergunta, professor, mas assim, com essa experiência toda, essa vivência, que é uma história bacana, né, de superação, de quais suas pretensões, né, já que você tem uma passagem, ainda está contribuindo com a educação do Piauí, através do governo do Estado. Não pensou pretensões políticas? Já isso é uma coisa que passa pela sua cabeça? Eu fui candidato ao Senado da República em 2018, né? Andava de bicicleta para danar. Era. Rapaz, agora que eu tive 30 mil votos em 2018, só faltaram 800 mil para eu conseguir uma vaga do Senado, bobagem, né? Bobagem. Mas assim, eu gosto da articulação política, tanto que em 2018 o meu perfil é um perfil mais voltado para a esquerda. Eu vi que naquele momento, em 2018, era preciso nós nos posicionar, né? Tanto que eu tive 30 mil votos numa campanha muito bonita, sem gastar recursos públicos, né? Pela rede de sustentabilidade. Mas assim, César, eu tinha pretensões de continuar nesse veio político, mas eu entendo que a minha contribuição maior é na execução de projetos e políticas públicas voltadas para a educação, né? Eu acho que talvez este, Damião, seja o maior legado que a minha história de vida possa contribuir para o estado do Piauí, né? É nisso. Você acabou de falar aí de que o estudante hoje ele sai transformado, né? Sai. E fica pensando, e você falou, ele fica pensando assim, para onde eu vou? Para que faculdade? Então, assim, você é dedicado da UESP. A UESP hoje seria uma boa opção? O que é que falta, na sua opinião, para que a UESP cresça, inclusive para receber esses alunos? Boa pergunta, César. Mas isso também, né, de uma forma bem realística, né, com relação a recursos. O que é que se pode avançar hoje? O que falta para a educação da UESP avançar? Vamos lá. A UESP ela nasceu ali no final da década de 80, quando o estado do Piauí não tinha professores licenciados. Eram professores leigos, né? E aí no governo ali, Hugo Napoleão, sentiu-se a necessidade de formar, né? E aí nascia a FADEP, né? E da FADEP depois virou a UESP. O professor Jonathan Nunes, nosso reitor, que eu sou muito amigo, membro da Academia de Ciências comigo, né? Somos imortais da Academia de Ciências do Piauí. Fez a interiorização da UESP no governo Mão Santa. E aí a UESP ocupou prédios públicos ociosos, muitas vezes sem condição de ser universidade, mas era o que tinha à época, né? Atualmente, a UESP tem vivido a maior transformação na sua estrutura física e de equipamentos da sua história. Estão sendo investidos pelo atual governo 100 milhões de reais em todos os campi da UESP. O Torquato Neto, um investimento de quase 30 milhões. A Piripiri começou a obra essa semana, investimento de 5 milhões. A Facime, onde eu dou aula, vai começar a obra já licitada, empresa contratada, mais 7 milhões. Então, o reitor Evandro Alberto tem capitaneado, né, esse projeto de transformação da universidade. E aí eu acho, César, respondendo a tua pergunta, que esse movimento de investimento na UESP, ele tende a crescer. E eu vou te explicar qual é a lógica que eu penso, entendendo a cabeça do governador. O começo. É o começo. É por aí. Por aí. Por quê? Porque o aluno que está saindo com essa cabeça transformada,
Se ele chega na UESP e não encontra minimamente uma condição que ele teve no ensino médio, vai gerar frustração e a tendência nós temos é evasão. Uma descrença. Então, hoje, com esse movimento de 100 milhões e que esse movimento vai continuar para que a UESP se transforme, talvez, numa das maiores universidades do Nordeste, ele vai continuar. Então, eu tenho plena convicção que é um investimento firme, que não tem retorno e que só tende a melhorar a nossa instituição. E você que pensa em ir para a UESP, vai encontrar lá uma grande universidade, porque tem grandes professores. E Paulo, né? Nós temos dentro da universidade, eu falo de uma área que eu atuo, um problema seríssimo, e aqui eu queria que a gente refletisse sobre isso e até pensarmos no futuro como a gente ia equacionar isso. Nós temos turmas de alunos, por exemplo, do curso de História, que ela começa com 25 alunos e termina com 5, com 4. Tem uma turma que eu dou aula, que somos 5 doutores, dando aula para 5 graduandos. É um doutor por aluno. Uhum. Eu fui à Universidade Federal do Norte do Tocantins ministrar uma palestra e lá eles têm o mesmo problema. Conversei com a Universidade Federal, eles têm a mesma, sobretudo nas licenciaturas. Como é que você avalia essa questão da desistência, da evasão no ensino superior? Damião, isso é um fator, é uma realidade e é um fenômeno complexo, César, de se entender. Mas eu tenho, assim, algumas opiniões sobre. A primeira delas é a seguinte: a UESP nasce enquanto instituição para ofertar licenciaturas. Daí ela cresceu para os bacharelados, né? Vamos lá. Se eu imaginar um curso de licenciatura como matemática no campus Posidônio Queiroz, em Oeiras. Há turmas de matemática lá, César, com 4 alunos. Agora, se o Estado não assumir para si o ônus, o prejuízo, entre aspas, de ter 4 alunos numa turma de matemática em Oeiras, nenhuma escola, nenhuma faculdade privada, universidade privada vai montar matemática lá e vai faltar professor. Aí não adianta eu falar que a profissão do futuro é desenvolvimento de sistema, engenharia de foguete, aeroespacial, sem matemática na base. A física sem matemática não existiria. Então, esse é o primeiro ponto. O Estado brasileiro, ele tem o poder e tem o dever de manter esses cursos mesmo com pouco aluno. Agora, existe uma conjuntura que pode explicar o que está por trás dessa baixa quantidade de aluno. O desinteresse pela profissão de professor, eu acho que é questionável. Mas isso é histórico. Mas tem muito. Pesa um pouco, tem seu peso. Tem seu peso. Agora, por exemplo, nós temos um processo seletivo vinculado ao SISU, né? O menino, ele vê a vaga de matemática de Oeiras no Brasil inteiro. Aí o menino, às vezes, opta pela matemática de Oeiras, chega lá, vê uma realidade, está longe da família, tem uma segunda chamada numa outra instituição que ele optou mais próximo da sua casa, vai na hora. Ele pede para sair daqui e vai para cá. Sim. Então, talvez a gente pensar como o IFP fez esse caminho do vestibular próprio. Remodelar o sistema de ingresso. Poderia ser uma. Outra, a UESP não tem em nenhum... Isso é possível? É possível. De certa forma. É que faz a adesão. Então pronto. Okay. Outro ponto. Os meninos que estão na SEDUC, eles têm um refeitório para fazer sua refeição. Não há nenhum dos 12 campos da UESP que tenha um restaurante universitário, né? Então, às vezes, o menino sai para a escola, e eu vi isso aí várias vezes, pais dizerem que só tem como alimentar o filho porque o filho vai para a escola. E esse mesmo menino vulnerável, ele vai para a universidade com as mesmas vulnerabilidades, César. Mas com condições piores do que a piores até. Básica. Então, o menino da educação básica, ele tem o transporte escolar, ele tem a alimentação escolar. Aí ele chega na universidade e ele não tem isso. Então, isso pode resultar também em evasão. Certo. Então, a gente tem que suprir a universidade disso. Sem entendeu? Por exemplo, no ensino médio, o menino tem bolsa de monitoria, o menino tem bolsa de estágio. Então, essas políticas de apoio ao estudante, elas têm que ser fortalecidas. Eu entendo que o governo está atentando para a reforma da infraestrutura física, porque, César, em Bom Jesus, a UESP era um mercado municipal, que foi adaptado para ser a UESP. Está agora maravilhoso, investido 5 milhões de reais, totalmente reformada. A UESP de Uruçuí era um antigo hotel da Pientu, que foi adaptado para ser o UESP. de Teresina, Clóvis Moura, era o CSU. Centro Social Urbano. Então, eu entendo que a emergência agora é atender e resolver a infraestrutura.
mas tem que vir também as políticas de apoio e fixação do estudante no curso. Porque senão o Estado está investindo, pagando professor qualificado, doutor, para formar 4, 3 meninos. Um projeto desse é difícil executar, em execução? Levaria quanto tempo? Eu acho que um projeto desse, em 4 anos, ele já tem respostas bem consistentes. Eu acredito que o governador Rafael, por tudo que eu tenho acompanhado nas solenidades que ele participa, que a partir do ano que vem ele vai intensificar esse olhar para a Universidade Estadual do Piauí, porque é preciso, na cabeça dele, está muito claro que é preciso resolver esses problemas históricos da universidade, que ele é mantenedor, que no caso é a UESP, para que ela seja o fator de continuidade do menino que termina o ensino médio e quer ir para o ensino superior. Né? Então eu estou muito consciente e esperançoso que isso aconteça com a nossa universidade. Recentemente, Paulo, eu participei de um evento que foi um congresso da Universidade Estadual do Ceará. Eles mobilizaram sociedade civil, uma série de outras, SESC, SENAC, e fizeram uma análise da realidade educacional do Ceará na perspectiva de que alguns cursos já não têm o menor sentido de existirem. Sim. E pregavam a substituição desses cursos por cursos emergentes. Foi essa a expressão lá. Você acha que um debate como esse pode ser realizado em Teresina, no Piauí? Eu acho até que pode, Damião, mas assim, eu sou fã das licenciaturas, tanto que eu sou bacharel em odontologia, sou licenciado em biologia, né? Eu acho que a UESP tem bons bacharelados, eles têm que ser fortalecidos. No CTU, por exemplo, aqui em Teresina, nós temos energias renováveis, que é uma das grandes vocações do estado do Piauí. Nós temos curso de informática. Nós temos a medicina, a fisioterapia no CCS, que são nota máxima no ENAD, tem que ser fortalecido, né? Mas eu acho assim, Damião, que profissões emergentes, elas são, César, demandadas de acordo com a mobilidade do cenário do mercado, que ele é muito rápido, tá? Agora uma coisa... Também dependendo de cada região. De cada região, sim. Algumas, né, atividades são mais... Agora uma coisa sempre vai ter demanda, é por bom professor. Sem dúvida. Eu não formo um engenheiro se eu não tiver o biólogo, o professor de química, o professor de letras, né? E já está faltando professor no interior do estado. De história, né? Ou vamos desempregar o professor de história. Quando eu citei essa história, eu lembrei de 2 cursos que foram pautados no Ceará como cursos absolutamente obsoletos. Quais? O curso de administração de empresas e de contábeis. Aham. Eles colocaram isso lá. Eu Tanto que... Eu não vejo. Não, eu estou colocando que eles apresentaram estudos. Tanto que eles disseram o seguinte: a partir de 2026, esses 2 cursos vão ter um viés na perspectiva de empreendedorista. Ou seja, não dá para você ter um administrador de empresa, aquele clássico, burocrático, e nem um contador. Eles estavam defendendo essa tese. Eu digo isso porque eu ouvi um aluno que tinha saído da Universidade do Ceará e era professor. E ele dizia que sentia muita falta dessa perspectiva empreendedora. Eu acho, Damião. Podem ser, essa grade aí pode ser mudada. Não, pode. Eu estou colocando a ideia, Agora, não é alterar continua. o curso com a grade curricular. Agora, eu acho que o grande desafio, Damião, é da mesma universidade que eu, ele sabe disso, o grande desafio da universidade brasileira, não é da UESP, é da universidade brasileira como um todo, é responder de maneira rápida às mudanças do mundo do trabalho, né? Por quê? Porque a gestão da universidade não é reitor que manda, não é pró-reitor que manda, são os conselhos da universidade. E aí, para você fazer uma alteração, por exemplo, numa matriz curricular de um curso, aquilo passa pelo colegiado do curso, passa pelo colegiado do centro, passa pelo colegiado de ensino, pesquisa e extensão, vai para o conselho universitário para poder ser homologado, entendeu? Então, quer dizer, tem todo um trâmite interno na universidade que a gente precisa repensar, não é abolir, porque a universidade sempre vai exigir decisões colegiadas. Tem que haver aí boa vontade de todos, né? Para a necessidade de uma mudança, eu acho que... Mas eu acho que a universidade brasileira está se adaptando a esse novo momento. Ela está bem aberta a essa discussão, assim, no sentido de que ela está sentindo a necessidade de se adaptar e, principalmente, né, Damião, derrubar os seus muros e dialogar mais com a sociedade. Isso é importante. Qual cabe ao final a função da universidade? É preparar profissionais
que voltem para a comunidade para responder às demandas da comunidade. Se você prepara, forma profissionais que estão desligados dessa realidade, eles vão perder o time e não vão fazer o que tem que fazer. Mas de uma coisa eu não tenho a menor dúvida. A alternativa, isso o Leonel Brizola já dizia no debate com Fernando Henrique Cardoso na Rede TV, quando concorreu à presidência da República. Fernando Henrique Cardoso falando que os CIEX eram muito caros, porque era tempo integral. Aí o Leonel Brizola, naquele jeito Brizola de ser, disse: eu fico impressionado com esses tecnocratas que acham que é caro a educação. Cara, é ignorância para esse país. É verdade. O Brizola, ele retomava uma fala do Paulo Freire que dizia isso: se você imagina que é caro investir em educação, experimente viver sob a lógica da ignorância. E aí todo investimento da educação que for feito, é isso que vai transformar a realidade do povo brasileiro. É o acesso democrático à educação de qualidade em todos os níveis. Professor, falar bem aqui da Facime, né? Como é que está a Facime hoje? Continua ali em frente o São Marcos, na Olavo Bilac. Você continua dando aula lá? Continua dando aula. Vim de lá agora há pouco, né? Como é que está a Facime? Porque assim, ela teve uns anos áureos, assim, Sim. Né, digamos assim, de estar ali no mesmo nível da medicina da federal. Né? E como é que está a Facime hoje? A Facime é maravilhosa, tem alunos excelentes, professores excelentes, né? São alunos muito competentes, tanto que a gente tem nota máxima nos exames de proficiência do Brasil inteiro. A estrutura é um prédio histórico, né? Que foi adaptado para ser faculdade. Como eu disse anteriormente, o Estado, quando foi montar a Facime, procurou um prédio que tivesse ali no setor, no polo de saúde, sim, e tinha aquele prédio lá dando sopa. Então foi ele. A Facime está agora, nas próximas 2 semanas, iniciando uma reforma de 7 milhões de reais, já licitada, contrato já assinado, e nós vamos provisoriamente ter que deixar a Facime por aproximadamente 12 meses, né? A Universidade Federal, por articulação do professor Evandro, atual reitor da UESP, cedeu um prédio que ela tem ali na Praça Saraiva X com o Colégio Diocesano, para que a Facime funcionasse provisoriamente lá, enquanto nós fazemos a reforma. Mas é uma reforma maravilhosa. Quantos anos está completando a Facime agora esse ano? A Facime está completando esse ano, salvo engano, ela é de 90, está completando aí os seus bons o quê? 27 para 28 anos. 28 né? Nós estamos caminhando, professor Paulo Henrique, para o final do nosso papo. Já? Não, Já. Sem foi antes rápido. Eu falar de uma... Não, mas você não sabe o que eu vou dizer. Quando eu estou chegando para o final, eu estou apontando para o começo. Olha e só. A gente quer tratar, nós estamos com Teresina fazendo 173 anos. Tem presente melhor para a cidade do que uma boa educação, professor Paulo? Não tem. Eu acho que a educação de Teresina, ela sempre foi destaque, vai continuar a ser, tanto no ensino fundamental, que é uma prerrogativa constitucional da prefeitura, como também com o ensino médio, onde o governo do estado está fazendo essa articulação no Pacto pela Educação, e o ensino superior com a nossa Universidade Estadual do Piauí, que está ganhando aí de presente uma ampla reforma do campus Poeta Torquato Neto, nosso anjo torto, né? Perfeito. Ganhando uma reforma de 7 milhões na Facime, que é onde funcionam os cursos da saúde, e o próprio Clóvis Moura também brevemente vai iniciar uma reforma lá no antigo CSU do Disseu. Torquato Neto, que disseram uma vez o seguinte: leve um homem e um boi ao matadouro. Aquele que berrar primeiro for homem, mesmo que tenha sido boi. Torquato era genial. Olha só, vamos falar aqui do professor Paulo Henrique, gerador de conteúdo digital. E tem esse. Meu aí. amigo, Rapaz, homem mais de aí. 13 mil, inclusive eu, mais de 13 mil seguidores. Eu vou agora seguir também. Me chamou a atenção essa postagem aqui, professor. Medicamento banido nos Estados Unidos. Falando do medicamento banido. Da Europa E Ásia. aqui no caso da Minesulida, mas você falou também da dipirona. Eu falo de várias coisas, inclusive tem um vídeo aí que viralizou, que é o difusor de cocô, né? Opa! O difusor de cocô em banheiro, que eu filmei isso dentro de um shopping, mas não revelei o nome do shopping, é aquele secador de mão que tem aquele vento. Sim. Né? Aquilo é terrível, ele capta o ar
teoricamente, do banheiro e tal, e fica jogando na tua mão. Lâmpadazinha azul, Não que é tem, um raio, não sei não das tem quantas. jeito. Enxugue no cabelo, na calça, que é melhor. Rapaz, Paulo, a propósito disso aí, tem um professor de geografia em Teresina, manda um abraço para ele, professor PH. Aqui, Calma, moço, deixa eu... Não, vai, continue. Depois ele vai... Aí o menino, o professor de geografia, dizia o seguinte: olha, se você vai à praia e toma banho naquele chuveiro que fica logo ali, que tem um poço, que pega uma água, você tá tomando banho com cocô. Na praia é verdade. Esse negócio da azeite... Então, na rede social, você trouxe essa informação, e ele traz aqui informação, professor, sobre dengue. É bem variado aqui. Eu estou vendo aqui sobre umas... parasitose aqui. Parasitose. Então, são coisas curiosas que às vezes a gente... Aliás, não todo mundo quer saber, mas explicar de uma forma simples, rapaz. Vídeos em 2 minutos, 3. Pedagógica, que todo mundo, uma linguagem que todo mundo possa compreender. Quando foi que começou essa história aqui desse Instagram? Pandemia. Na pandemia, eu estava com meu filho caçula com 4 anos de idade e de repente a gente se viu de um dia para a noite, parecia um filme de ficção científica, trancado dentro de casa. E eu disse, bom, para minha sanidade mental, eu preciso inventar alguma coisa. Aí eu disse, vou combater negacionismo, que na pandemia teve muito, né? A partir da minha formação, do meu conhecimento. Então, por exemplo, quando eu vi as pessoas dizer que utilizar a máscara era mais prejudicial para a Covid, porque a pessoa ficava inalando o CO2 de volta, eu tinha que me posicionar. Entendi. Né? Quando eu vi as pessoas dizerem que não vai tomar vacina, porque vai virar jacaré, eu tinha que me posicionar, entendeu? Podia ser outro bicho não, mais bonitinho não, jacaré. Mas você também tem canal no YouTube. Tem. No Instagram, prof, que é de... arroba prof. Paulo Henrique. Prof. paulohenrique.pi. O canal do YouTube é o mesmo? O canal do YouTube é o Conversa do PH. Conversa com o... Conversa. Não, rapaz. Conversa do PH. É o arroba Conversa do PH. Eu vou seguir agora. Meu. Esse tem 25 mil inscritos no canal. Já ganha dinheiro. Já ganha um dinheirinho, $100 por mês, mais ou menos. Vamos convidar o PH para financiar o Pode Escrever. Hein? Rapaz, deixa eu botar aqui o Conversa com o PH. E o TikTok, esse foi que viralizou, tem 250 mil seguidores no TikTok. Né? Eu tenho um vídeo de 4 milhões de visualizações no TikTok, sendo que o vídeo de mais visualização no TikTok, adivinha de quem é? Não tenho a menor ideia. Eu caminhando na pandemia, na Raul Lopes, aí eu parei, sentei ali perto da Ponte Estaiada, eu disse assim, e o Lula, hein, gente? Eu concordo com vocês, o Lula é o cara. Aí fui explicar por que ele era o cara detonando o Sérgio Moro e a Lava Jato naquela época, né? Sim. Aí o vídeo, viralizou. 4 milhões de visualizações. 4 milhões. Tá ganhando já também no TikTok? Não, no TikTok eu não monetizei. Eu tô ainda aprendendo como é que faz, porque eu boto o vídeo lá, mas eu não monetizei. Já o YouTube, não. Vamos falar com o pessoal da Bunker. Ele tem uma empresa de tráfego. Meu filho é o cara do tráfego pago. Mas quem é o pai do seu filho? O pai do seu filho sou eu. Mas não é minha. Me lembra um certo empresário aqui, amigo, eu não vou citar o nome. Aquele rapaz, tu é rico dele. Não, eu não sou rico, não. Quem me sustenta são meus filhos. Meus filhos são ricos. E eles ficaram ricos como? Herdando do pai o dinheiro. Olha só. Rapaz, não fale mal do doutor, não esqueça lá. Bom, então é isso. É isso. Paulo, nós vamos caminhar aqui para o final do nosso bate-papo e você tem o privilégio, de finalizar mandando uma mensagem para a sua cidade, Teresina, porque você é um teresinense de alma, corpo, coração. Além disso, se você tiver algum episódio que marcou sua vida profissionalmente, se você quiser falar algo que tenha te emocionado e que te impulsione até hoje nessa tua carreira. Assim, César, Damião, como todos nós, a nossa vida tem sempre altos e baixos, né? A capacidade, a resiliência de você, no momento da baixa, suportar e se reinventar, ela é importante no meu modo de ver. E eu costumo sempre dizer, por onde eu ando, que a gente sempre esbarra no nosso passado, ou para validar quem nós somos, ou para nos amedrontar. Felizmente o meu passado não me amedronta. Bacana. E essa história que a gente tem, Damião, construída nas escolas, né, é muito gratificante, César, por onde a gente anda, a gente ser reconhecido pela seriedade, pela transparência, pelo trabalho, né? Isso talvez seja a maior riqueza que eu carrego comigo, Damião.
E eu quero passar isso para os meus filhos, né? Parabenizo Teresina pelos seus 173 anos, né? É uma cidade belíssima que me acolheu, eu me considero teresinense, porque tudo que eu tenho na vida eu construí em Teresina. Minha carreira profissional, minha família, né? Minhas relações de amizade, né? Então, Teresina, parabéns, muito feliz em morar nessa cidade, a cidade ter me acolhido e eu ter escolhido Teresina para aqui construir toda a minha trajetória. Parabéns aí por essa trajetória. Viu? Professor Paulo César, vou fazer um brinde aqui. Vamos, apagou aí. Aqui, Paulo Henrique, pode PH. escrever, É com a água rapaz. cristalina do Parnaíba, mas Isso. faz parte, né?